Capítulo 2. A resposta. A Bíblia é um projeto de vida. Enquanto eu verificava papéis e relatórios em minha pasta, o telefone em minha escrivaninha tocou. Eram 5:30 da tarde e me aprontava para ir para casa. Após um longo dia trabalhando com papéis e participando de conferências, sentia-me cansado e, com relutância, atendi ao telefone. Oi, Howard. Aqui é o Allen Hitchcock. Senti um certo embaraço. Eu devia ter ligado de volta, em resposta a um telefonema dele, mas não o fiz. Ele parecia deprimido e dei uma desculpa esfarrapada por não ter respondido à sua ligação. Jim e eu pensamos em nos divorciar, mas decidimos tentar trabalhar o nosso casamento. Falou com uma voz que parecia tensa. Os problemas financeiros estavam à beira de destruir o casamento deles. Perguntou se podíamos nos encontrar para conversar sobre a situação. Eu o havia conhecido há 2 anos, na igreja, quando ele e a família se mudaram de St. Louis para Orlando. Allen recebia um salário médio como assistente de gerente numa loja de departamentos, mas não conseguia entender onde é que seu dinheiro ia parar. Suas despesas cresciam, já que a família também crescia, e, em poucos anos, precisariam de recursos para a faculdade dos filhos. Nem ele, nem Jim tinham expectativas de um futuro melhor. Mas ainda, a família Hitchcock tinha uma dívida substancial com médicos, lojas, cartões de crédito e banco, além do financiamento da casa, que era de um valor considerável. Devido a dívidas e despesas diárias que cresciam cada vez mais, a família tomava cuidado nas compras e, às vezes, passava por várias lojas de fábrica comparando preços para determinada compra. Nos supermercados, usavam os cupons que davam centavos de desconto. Allen fazia a maior parte dos consertos do carro e Jim evitava comprar alimentos semi-prontos, que custavam mais caro. Mas, mesmo assim, a família estava enfrentando uma crise. Nenhum dos dois tinha uma orientação clara para lidar com dinheiro e nunca haviam sido capazes de calcular seus gastos. Raramente decidiam deixar de comprar algo que desejavam e não tinham planos de economia ou investimento para o futuro. Entendi a situação difícil pela qual passavam. Vários anos atrás, meu amigo Jim Senef e eu havíamos descoberto que estávamos tomando decisões financeiras diárias para nossos negócios em expansão e para nossas jovens famílias, sem termos um ponto de referência bíblico. Nós nos sentimos compelidos a fazer um estudo profundo sobre o que as Escrituras diziam a respeito do dinheiro, para nos tornarmos melhores maridos e homens de negócio. Lendo a Bíblia juntos, localizamos 2.350 versículos que tratavam de dinheiro e os organizamos em tópicos. Então, montamos um seminário com essas informações e o apresentamos na igreja. Que reação marcante! Fomos bombardeados com perguntas e
Os ouvintes descreveram várias áreas de intensa frustração. Outras igrejas pediram o seminário e, ao longo dos anos, ele se tornou o Ministério Crow, de pequenos grupos de estudo financeiro, que atualmente é desenvolvido em igrejas por toda a nossa nação. É por meio desses estudos, em pequenos grupos, que milhares de pessoas, como as da família Rich Cook, têm sido ajudadas. Descobrimos que a maioria das pessoas, na verdade, a maioria dos cristãos, ou desconhece ou não tem aplicado os princípios financeiros de Deus em suas vidas. No entanto, a aplicação desses princípios é crucial por três razões. Primeira, a maneira como lidamos com o dinheiro afeta nossa comunhão com o Senhor. Em Lucas capítulo 16, verso 11, lemos, aspas, se, pois, não vos tornastes fiéis na aplicação das riquezas de origem injusta, quem vos confiará a verdadeira riqueza? Aspas. Nesse versículo, Jesus equipara a maneira de lidarmos com o dinheiro com a qualidade de vida espiritual que temos. Se lidarmos com nosso dinheiro de maneira apropriada, de acordo com os princípios das Escrituras, nossa comunhão com Cristo ficará mais forte. No entanto, se gerenciarmos nosso dinheiro de forma infiel, nossa comunhão com Ele será afetada negativamente. Certa vez, alguém me disse que o Senhor muitas vezes permite que uma pessoa ensine determinado assunto porque ela precisa desesperadamente aprendê-lo. Isso certamente é verdade a meu respeito na área financeira. Tenho tido o privilégio de liderar dezenas de pequenos grupos do CROW e jamais encontrei alguém que tivesse atitudes mais erradas ou que lidasse com as próprias finanças de forma mais contrária às Escrituras do que eu mesmo. Quando aprendi esses princípios e os apliquei, experimentei um progresso tremendo em minha comunhão com o Senhor. Quando seguimos os princípios financeiros de Deus, ficamos mais perto de Cristo. Segunda, as posses competem com o Senhor pelo domínio de nossa vida. As posses são as maiores competidoras com o senhorio de Cristo em nossa vida. Jesus nos diz que precisamos decidir a qual dos dois senhores serviremos. Aspas. Ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Mateus, capítulo 6, verso 24, na NVI. Aspas. É impossível servirmos ao dinheiro, mesmo de forma limitada, e ainda servirmos ao Senhor. No século XII, durante as cruzadas, os cruzados usavam mercenários para lutarem no lugar deles. Como as cruzadas eram guerras religiosas, os cruzados insistiam que os mercenários fossem batizados antes da luta. Durante o batismo, eles mantinham suas espadas fora da água, simbolizando o único ponto sobre o qual Jesus Cristo não tinha controle. Eles tinham a liberdade de usar suas espadas da maneira que desejassem. Hoje em dia, mesmo não sendo de forma tão óbvia, muitas pessoas lidam com dinheiro
de modo semelhante. Seguram suas carteiras fora da água, dizendo com efeito: Deus, podes ser o Senhor de tudo em minha vida, exceto do dinheiro. Tenho capacidade total para lidar com ele por mim mesmo. Terceiro, grande parte da vida gira em torno do dinheiro. Durante uma semana comum, quanto tempo você passa ganhando dinheiro com seu trabalho, tomando decisões sobre como gastá-lo, pensando sobre economizá-lo ou investi-lo, ou orando por uma forma de ofertá-lo? Felizmente, Deus nos prepara adequadamente para essas tarefas ao dar-nos a Bíblia como seu projeto para lidarmos com o dinheiro. A resposta: cada vez mais as pessoas questionam-se a respeito de onde buscar ajuda. Há duas alternativas básicas: a Bíblia e as respostas formuladas por pessoas. A forma como a maioria delas lida com o dinheiro contrasta muito com os princípios financeiros de Deus. Isaías, capítulo 55, verso 8, revela, aspas, porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Aspas. No final de cada capítulo, há uma rápida comparação sob o título Contraste, para ajudar o leitor a reconhecer as diferenças entre esses dois caminhos. Aprendendo a viver contente. O contentamento é mencionado 7 vezes na Bíblia e, em 6 delas, refere-se ao dinheiro. Em Filipenses, capítulo 4, verso 11 ao 13, Paulo escreve, aspas, não estou dizendo isso porque esteja necessitado, pois aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado ou passando necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. NVI. Aspas. Examine esses versículos com cuidado. Não nascemos com o instinto do contentamento. Pelo contrário, ele é aprendido. O propósito deste livro é ajudá-lo a aprender os princípios bíblicos para lidar com o dinheiro e com as posses. Ele oferece caminhos práticos para tornar esses princípios partes de sua vida. À medida que for descobrindo e colocando em prática esses princípios, você ficará mais próximo de Cristo. Vai se submeter mais inteiramente a Ele como Senhor. Aprenderá a viver contente e a deixar a área financeira de sua casa em ordem. Contraste. A sociedade diz: Deus não tem parte na utilização do dinheiro, e minha felicidade está baseada em minha capacidade de financiar o padrão de vida que desejo. As Escrituras dizem: ao aprender e seguir os princípios das Escrituras para lidar com o dinheiro, você ficará mais próximo de Cristo e aprenderá a viver contente em qualquer circunstância.